Olá e bem-vindos a mais uma entrevista do ECO. Desde a pandemia que a saúde mental tem conquistado espaço no debate público, mas os especialistas avisam que ainda há muito por fazer, nomeadamente nos locais de trabalho. A nossa convidada de hoje é, por isso, Filipa Palha, Presidente da Aliança Nacional para a Promoção da Saúde Mental no Local de Trabalho. Antes de mais, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, também. Começamos por um retrato da situação da saúde mental nos locais de trabalho em Portugal. Arranca esta sexta-feira o primeiro congresso da Aliança para a Saúde Mental no Local de Trabalho. A saúde mental ainda é um tabu dentro das empresas ou sente que já ultrapassamos essa fase? Bom, a saúde mental ainda é um tabu em todo o lado e, portanto, nós temos uma sociedade que ainda tem muito estigma relacionado ao tema da saúde mental e, portanto, todos nós, de certa maneira, temos internamente carregado aquilo que é a falta de literacia em saúde mental que nos acompanha há séculos, não é? Desde sempre. E, portanto, como nunca tivemos nenhum investimento para aumentar a literacia em saúde mental, e quando eu digo investimento é porque nós devemos começar desde pequenos, claramente que todos nós continuamos a ter uma visão, enfim, distorcida, estigmatizada, a vergonha, o medo, os receios, preconceituosa. E, portanto, se todos nós, como sociedade, temos esse preconceito, é evidente que nos locais onde nós estivermos, levamos connosco. E, portanto, seja o local de trabalho, seja ele qual for, ainda o estigma ainda é um dos maiores obstáculos à promoção da saúde mental. E isto é uma realidade que nós não podemos ignorar até quando começamos a pensar em trabalhar o tema no local de trabalho, porque as pessoas continuam a ter estigma relativamente a esta área. E, portanto, é muito importante que não nos esqueçamos disto, porque às vezes, por muito que queiramos fazer, nós estamos ainda presente com pessoas que não se sentem bem com o tema. E como é que se desfaz esse estigma? Bom, desfaz-se trabalhando muito no combate ao estigma. Nós, se vir, não temos histórico de campanhas sistemáticas de combate ao estigma na saúde mental e, por outro lado, também não temos as tais iniciativas de promoção da literacia em saúde mental. E nós só combatemos o estigma com conhecimento e com uma relação próxima com o que é viver um problema desta natureza. Aliás, a investigação sobre o combate ao estigma, a estratégia mais eficaz é a de contacto com pessoas com experiência de problemas de saúde mental, para nós percebermos que são pessoas normais. Não é? E, portanto, que é uma realidade que acontece a qualquer pessoa, independentemente da idade, do meio socioeconómico, etc. Embora nós saibamos que em contextos mais, enfim, com mais desvantagens socioeconómicas, o problema da saúde mental é mais grave. Isso também está documentado. Mas, quer dizer, mas é uma problemática que acontece a qualquer pessoa, desde que nasce até ao fim da vida. E, portanto, nós temos que aprender a lidar com ela como aprendemos a lidar com qualquer outro aspecto da saúde. Portanto, esta paridade entre a saúde física e a saúde mental é uma questão que nós temos que trabalhar a todos os níveis. E, portanto, tudo aquilo que nós estamos a tentar fazer neste domínio da promoção da saúde mental no contexto de trabalho tem que claramente ter em consideração esta realidade, porque esta realidade é o maior obstáculo, quer seja do ponto de vista individual, quer seja do ponto de vista organizacional, quer seja do ponto de vista estrutural, porque até as políticas, as medidas, a sua aplicação, etc., precisa também de ser revisto, porque até agora o tendo sido ignorado ou pouco trabalhado também está envolto nesta questão deste estigma, porque as pessoas também têm medo de tocar no tema, sentem-se pouco à vontade, têm muito pouco conhecimento como fazer. E, por outro lado, sempre a pensar que estamos a tocar numa área que é quase da privacidade de cada um. É como se estivéssemos a invadir a privacidade das pessoas. Exatamente porque não se falando e sendo um segredo que as pessoas têm guardado a vida toda, nós não estamos a ir tentar descobrir os segredos das pessoas. E, portanto, há muito trabalho a fazer e sem dúvida, que campanhas de combate ao estigma, que iniciativas de promoção da literacia, de sensibilização, são fundamentais para este caminho que temos a percorrer. E que é longo, exatamente porque este é um obstáculo estrutural, está-nos no DNA. Nós herdamos, de geração para geração, o medo, a desconfiança, a insegurança, a vergonha de ter um problema de saúde mental
e a falta da vontade para falar, quer seja quando acontece connosco, quer seja quando está a acontecer com as outras pessoas. Mas sente que a pandemia mudou um bocadinho este debate, trazendo o assunto mais para a ribalta? A questão é que, sem dúvida, que a pandemia fez aquilo que eu há décadas não vejo acontecer e estou neste meio desde que nasci. Realmente a pandemia expôs de uma maneira como nunca tinha acontecido o tema da saúde mental. Mas do falar ao fazer vai uma distância imensa. Aliás, quando nós falamos em literacia em saúde mental, não é só na aquisição de conhecimento, porque uma das grandes áreas desta literacia em saúde mental é avaliar aquilo que é as intenções comportamentais depois de eu saber o que sei. E não é que as pessoas não saibam que a doença mental faz parte da nossa vida e está ao pé de cada um de nós. Agora, daí até eu falar, daí até eu saber ir ter com uma pessoa e abordá-la, portanto, esta questão comportamental relativamente àquilo que é o conhecimento que eu tenho, é algo que ainda não tem uma relação direta. Não é? Portanto, nós falamos mais, nós ouvimos falar mais, claro que isso tem uma função Mas ainda estamos imensa, no estágio embrionário. mas ainda estamos nesta fase de contemplar esta temática. É evidente que há muitas pessoas que aproveitam e mudam e fazem qualquer coisa diferente, mas do ponto de vista, enfim, se pensarmos de uma forma mais abrangente da sociedade como um todo, das estruturas, etc., não tenhamos a ilusão de que ouvir falar e falar-se é igual a acontecer alguma coisa. Embora não podemos deixar de reconhecer que já se está a fazer muito mais do que alguma vez se fez. Nós começamos a trabalhar o tema da saúde mental em 2015 e isto nem Encontrar-se é uma outra associação que no fundo foi quem iniciou este projeto da Aliança. E quando fizemos o primeiro congresso em 2015 tínhamos 6 pessoas na plateia. 6. E depois, felizmente, que os meus alunos, eu sou professora, foi na Católica no Porto, onde eu dou aulas na Faculdade de Educação e Psicologia, e felizmente os nossos alunos compuseram um bocadinho a audiência, porque os nossos convidados eram todos experiências, enfim, internacionais. No ano a seguir insistimos, em 2016 fizemos o segundo fórum. Tínhamos 12 pessoas. E mais uma vez, os alunos a compor. Em 2019, quando fizemos o terceiro fórum, tivemos 280 inscrições. E nós, nesse tempo, portanto, desde 2015, que a abordagem às empresas, a abordagem ao contexto de trabalho, foi sempre sendo uma constante. Depois fizemos um projeto em 2019, financiado pela Direção-Geral de Saúde, onde já envolvemos uma Câmara Municipal, e, portanto, já foi um projeto integrado. Mas todos os contactos com os diferentes contextos, aquilo que as pessoas sempre nos dizem é nós temos plena noção que isto é um problema. O problema da saúde mental e da doença mental no contexto de trabalho, nós sabemos que ele existe. Nós não sabemos como o abordar. E temos até algum receio em abordá-lo, com medo, é quase como abrir a caixa de Pandora, o que é que vem aí. E por outro lado, porque nós não estamos preparados, nem nós como chefias, ou como CEOs, ou como responsáveis, a ter esta conversa, a abrir esta conversa. Porque a partir do momento em que nós abrimos esta conversa, há um compromisso, não é? Temos que assumir esse compromisso, percebemos que isto é algo que nós não podemos ignorar. E foi muito interessante, porque as primeiras empresas com quem começamos a trabalhar e que começaram a abordar o tema, o feedback que recebiam dos colaboradores era extraordinário, porque, no fundo, era a possibilidade de eu poder deixar de ter este meu segredo guardado só para mim, não é? Isto que eu carrego todos os dias que eu venho trabalhar, que tento que ninguém perceba que eu tenho ansiedade ou eu tenho outro problema qualquer, e que escondo. De repente, se eu puder falar e se este espaço for aceite, for capaz de aceitar esta realidade, eu venho muito mais descontraída. E lembro de uma CEO de uma empresa dizer, eu no dia seguinte bateram-me no meu gabinete. Nós na altura até levámos assim uns postais com umas mensagens positivas relativamente à saúde mental, e que ela dizia, eu agora tenho isto no meu computador e eu venho-lhe agradecer porque é um alívio. É um alívio não ter que continuar a estar em silêncio relativamente a esta questão. Eu perguntava sobre a pandemia, porque durante a pandemia muitos trabalhadores acabaram por se sentir em burnout, também muitas horas de trabalho
forçadas por todo o contexto que vivemos, a saúde mental tornou-se, de certa forma, uma discussão inevitável face a todo esse contexto de crise, não? Tornou-se inevitável e, acima de tudo, tornou-se inevitável porque os nossos heróis foram os primeiros que assumiram que estavam com um problema, que são os profissionais de saúde. Não é? E esta questão da vergonha associada à doença mental é muito porque há um lado que as pessoas pensam que é um sinal de fraqueza. Uhum. Não é? E quando nós percebemos que os nossos heróis, os profissionais de saúde, têm um problema de saúde mental, mas como é que é possível um profissional de saúde ter um problema de saúde mental? Então eu como um dos mortais também posso ter. Aliás, para lhe dizer que no nosso segundo fórum convidámos um ex-primeiro-ministro da Noruega, o Kyle Bondevik, que é um nome, uma referência de combate ao estigma, exatamente porque durante o tempo em que ele exercia funções como primeiro-ministro, adoeceu com uma depressão. Uhum. E quando os assessores lhe perguntaram o que é que nós vamos dizer, isto em vésperas de discussão do Orçamento de Estado, ele disse, vamos dizer a verdade. E ele conta, depois de eu ter assumido que tinha uma depressão, eu recebi centenas de cartas a agradecer. Porque se o primeiro-ministro tem uma depressão e ninguém põe em causa as suas competências no exercício das suas funções, então nós estamos todos libertos para não ter vergonha, porque quer dizer, pode acontecer a todos, não é? Uhum. E portanto, a pandemia também teve esta função muito importante, que foi, realmente, estamos todos vulneráveis, somos todos seres humanos, e portanto nós todos adoecemos. E tanto adoecemos com um problema de saúde física, como adoecemos com um problema de saúde mental. E esta normalização, temos que enfrentar esta realidade, e por outro lado, do ponto de vista das empresas, dos locais de trabalho, perceber que as pessoas não estavam bem e nós não podemos continuar a ignorar o que é este não estar bem das pessoas, obrigou-nos a todos a refletir. Portanto, e tínhamos uma situação muito, muito atípica, que obviamente afetava a saúde mental, não é? O medo que se instalou, a insegurança que se instalou, portanto, tudo isto são questões que afetam o bem-estar psicológico das pessoas. E, portanto, nós também alertamos do ponto de vista da saúde para um problema de saúde que era normal podermos ter o Covid, não é? Porque tínhamos um vírus que estava espalhado, como era normal podemos ter, do ponto de vista psicológico, não só a agudização de sintomas de pessoas que já tinham um problema, como o despoltar do sofrimento psicológico face à realidade que estamos a viver. Mas da parte das empresas portuguesas, sente que tem sido feito um esforço efetivo para trabalhar este tema e cuidar da saúde mental dos trabalhadores? Que ferramentas é que são as mais populares nos locais de trabalho? Nós temos tido o privilégio de contactar e de conversar e de iniciar iniciativas em diferentes contextos. Eu estou a falar de encontrar-se, porque a Aliança, e na Aliança temos neste momento já mais de 50 associados com quem também temos percebido aquilo que têm vindo a fazer. É evidente que a primeira iniciativa e aquela que tem sido mais recorrente é disponibilizar apoio psicológico gratuito aos colaboradores. E aqui houve um caminho também interessante que foi percorrido, porque as pessoas, em alguns contextos, começaram por disponibilizar dentro da empresa. E depois ficaram muito espantados, porque sabiam que as pessoas até se queixam da falta de apoio pelo Sistema Nacional de Saúde em termos de apoio da psicoterapia, e como é que não recorriam. E depois, claro, percebeu-se que o estigma fazia com que as pessoas não gostassem de bater àquela porta, porque quem entrava naquela porta sabia-se o que ia para lá fazer. E, portanto, começaram a perceber que o disponibilizar deste tipo de apoio teria que ser em entidades externas e aonde fosse garantida a confidencialidade e o anonimato, não é? E, portanto, nós, com as empresas, trabalhamos e damos apoio psicológico, ninguém sabe quem é que vai. Nós só recebemos um e-mail da pessoa, é o e-mail da organização, para sabermos que trabalha lá, e depois estes protocolos são completamente anónimos, portanto não passa, em alguns casos pode passar pela medicina do trabalho, mas aí há o acordo com o trabalhador de ser encaminhado, mas fora isso tem este acesso sem que nem os recursos humanos, nem as chefias saibam. E isto é um grande apoio, e quando as pessoas percebem que tem este apoio anónimo, dispara os pedidos e os autoencaminhamentos.
E, por outro lado, muito trabalho naquilo que é a promoção da literacia em saúde mental. Aquilo que é o aprenderem os primeiros socorros nesta área. Esta é uma outra dimensão, e aliás, se nós lermos enfim, as práticas e os guidelines têm sido apresentados, é um documento muito interessante e muito válido, publicado pela OMS e pela OIT, em que a questão de nós formarmos as pessoas no Mental Health Literacy, ou Mental Health First Aid, é fundamental, estes primeiros socorros na doença mental. Portanto, como é que nós aprendemos a identificar sinais e sintomas? Portanto, como é que nós, da alteração do comportamento, nas questões de cognição e da parte afetiva, como é que nós podemos perceber que há qualquer coisa nesta pessoa que não está bem? Como é que nós temos estratégias de comunicação e de escuta ativa para poder ir ter com as pessoas e abordá-las nesse sentido? E depois, quem tem o curso de primeiros socorros na doença mental não é nem psicólogo, nem vai fazer intervenção, mas vai poder sinalizar e poder acionar e ajudar as pessoas a recorrer a apoio. Portanto, é muito importante trabalharmos nesta questão, a questão do ter acesso a apoio, a questão de nós termos literacia e criar-se esta cultura que aqui eu usava muito o slogan: aqui não faz mal ter um problema de saúde mental, e portanto podemos estar todos à vontade relativamente a isso, mas precisamos de saber o que fazer, não é? E porque é que nós temos a formação e o suporte básico de vida e sabemos o que é que temos que fazer se houver algum problema dessa... É tal equiparação da saúde física à saúde mental. Ainda assim, todos os anos a Ordem dos Psicólogos atualiza um relatório em que dá conta que a saúde mental acaba por custar muitos milhões de euros às empresas. Acha que há uma consciencialização da parte das empresas do impacto em euros da saúde mental nos seus resultados, ou ainda há algum desconhecimento em torno dessa questão? Eu considero que começa a haver cada vez mais conhecimento, porque lá está, também toda esta informação está a ser muito mais veiculada do que isso. Nós temos imensos relatórios. Essa informação do impacto do presenteísmo, do absentismo, do peso da depressão, tem décadas. Temos relatórios desde 2001, desde 2000, portanto, 20 anos de conhecimento científico. Existem grupos de investigação que têm não só o peso, como o retorno do investimento ser extraordinário se nós investimos em saúde mental. Aliás, há uns anos dizia-se muito: se ainda não conseguimos ir pelo argumento da saúde, se ainda não conseguimos ir pelo argumento ético e do direito humano, então vamos pelo argumento económico, porque as pessoas, enfim, poupar dinheiro ou não desperdiçar acaba por ser um argumento que pesa, mas o estigma continua a estar lá e as pessoas não o conseguem ultrapassar. Até mesmo sabendo do peso que isso tem, o estigma era tão grande que dos entraves que nós tínhamos quando começámos a entrar nas empresas era: não vamos usar a palavra mental. E muito começou pela questão do bem-estar. Entendo. É? Porque bem-estar tem uma conotação. Saúde / doença mental assusta-nos a todos, não é? E este continua a ser o grande entrave. Portanto, até sabendo... Nós sabemos perfeitamente da prevalência dos problemas de saúde mental. Quer dizer, nós sabemos como em cada 4 pessoas, ao longo de um determinado ano, vai ter um problema desta natureza. Isto não é suficiente para nós sabermos que ele há de estar em todo o lado. Por onde nós andamos, há pessoas com um problema desta natureza. Portanto, é tão evidente, a dimensão é tão grande. Não é? O Global Burden of Disorders, um estudo que estuda a carga, o peso das doenças e enfim, de outros fatores, como os acidentes de aviação, os acidentes de trabalho, tinham colocado a depressão como o topo do burden em todo o mundo para 2020. E este estudo já tem, estamos a falar de instituições como o Banco Mundial, a OMS, Harvard, OIT, tudo. Portanto, relatórios e relatórios, documentos, imenso trabalho feito. Portanto, as empresas não fazem mais por causa do estigma, é ainda o principal entrave. É o estigma, e quando nós falamos em estigma estrutural, quer dizer que na própria alocação de recursos há menos. Certo. Portanto, é estigmatizada esta área. E isto desde os organismos públicos, não é? Porque nós já poderíamos ter muito mais investimento em literacia e saúde mental, muito mais investimento por parte dos ministérios diretamente envolvidos.
Mas há todo este trabalho que é preciso fazer e que ainda não é feito. E, por outro lado, também, a sociedade civil, como ela própria estigmatiza, nós também temos, se eu me associar a esta causa, é quase como se estivesse a dizer que eu tenho alguma coisa a ver com ela. Sim. E durante, olha, encontraste em 17 anos. Há 17 anos nós estamos a bater a todas as portas. Mais uma vez, não dá para usar o termo mental. Portanto, nós fomos conseguindo muito apoio por muitas outras iniciativas que nós fazíamos. Mas que não estavam, era como se houvesse esta dificuldade de assumir, apoiar a causa da doença mental. Porque é muito mais giro, muito mais fashion, apoiar outras causas que estão na moda, que, enfim, e que têm muito mais, as pessoas são muito mais atrativas. Agora, felizmente, isso está a mudar. E, na verdade, todo este conhecimento está a chegar às empresas. Porque também não havia muito, não se discutia muito isto, não é? Quer dizer, quantos em 2015, quantos fóruns sobre saúde mental no local de trabalho existiam? Muito poucos, ou nenhuns. Certo. Eu não lembro nenhum. Sobre essa questão da alocação de recursos, 2024 prevê-se que será um ano desafiante, nomeadamente em termos financeiros, de clima internacional para as empresas. Receia que isso possa provocar um retrocesso no investimento das empresas na saúde mental dos trabalhadores? Esse é o grande desafio. Quando nós, o ano passado, decidimos fundar a Aliança Portuguesa para a Saúde Mental no local de trabalho, foi pela razão de... Primeiro, porque sentimos que encontrar-se não fazia sentido fazer esse caminho sozinho e como se fosse algo desta instituição em particular. Isto precisa o encontro dos diferentes stakeholders, precisa do engagement, do compromisso dos diferentes stakeholders, não só das empresas, não só dos locais de trabalho, mas como todos os organismos que têm um papel a desempenhar nesta área. E depois, porque na verdade esta questão de ter-se aberto o tema, tanto é uma oportunidade, como pode ser ter o efeito contrário. Ou seja, fala-se muito, as pessoas pensam que se faz muito, mas fica-se pelas palavras. Foi uma moda e as modas passam. E nós só podemos fazer com que a moda não passe se realmente nos juntarmos e continuarmos a trabalhar no sentido de não deixar cair este tema. E para que isso aconteça, precisávamos de ter um espaço onde a sociedade civil também se manifestasse e também tivesse um papel e uma voz. E, portanto, a Aliança é isso que pretende ser. Pretende ser o espaço de reflexão onde há o encontro entre os locais de trabalho, públicos e privados, e não podemos esquecer que a administração pública é um grande empregador e, portanto, é o maior do país. Também tem um papel importante nesta matéria, aliás, como exemplo a dar. E depois, exatamente porque nós temos que olhar para todas as dimensões que precisam de ser ajustadas aos desafios atuais. E porquê? Porque num cenário de crise, nós sabemos que nós cortamos aquilo que ainda não está na agenda, não é? Ou seja, não trazemos para a agenda aquilo que nunca lá esteve. E aquilo que está, que foi o último a chegar à agenda. Se calhar também será o primeiro a sair. Portanto, nós temos que criar a força de não deixar sair da agenda. E temos que criar, enfim, as sinergias, porque somos poucos para o muito que há a fazer, criar as sinergias para estarmos alinhados num trabalho contínuo, sistemático, de diálogo, em que não vamos atrapalhar-nos uns aos outros. Vamos perceber como é que o puzzle pode encaixar da melhor forma para que consigamos dar passos seguros, responsáveis, porque não tenhamos ilusão que isto é um trabalho de média. Eu hei de morrer, não estarei cá e ainda haverá muito para ser feito. E não sei se morrer amanhã ou daqui a 5 minutos quando sair daqui. Mas enfim, se pensando na longevidade e na esperança de vida, ainda há muito para fazer. E portanto, aquilo que é preciso é que o que seja feito possa ser feito da melhor forma, sem nos atropelarmos. E nesse sentido nós precisamos de revisitar desde o que é o papel do médico do trabalho, o que é o papel do psicólogo do trabalho, o que é o papel do inspetor do trabalho, o que é o papel da avaliação dos riscos psicossociais, como é que se põe em prática e se implementa, como é que se avalia, como é que se monitoriza,
Portanto, há aqui assim outras áreas que nós temos que refletir. Como é que podemos trabalhar as questões do regresso ao trabalho depois de uma baixa médica? Como é que nós podemos até tentar evitar que as pessoas entrem de baixa, se conseguimos, lá está, assinalar os sinais e sintomas, se calhar ajustar aquilo que são os desafios que a pessoa tem ou o tempo de trabalho para que a sua saúde possa equilibrar e não entrar nas baixas que muitas vezes são prolongadas e fazem menos bem à própria pessoa e ao contexto. Como é que nós podemos agilizar, por exemplo, o regresso ao trabalho, quando muitas vezes, e eu como psicóloga clínica sei, as pessoas precisam do trabalho. O trabalho tem uma função na nossa vida. E se calhar num processo de recuperação eu até precisava trabalhar umas horas. Se calhar não full time. Certo. Se calhar. Mas tudo isto precisa de ser pensado, precisa de ser organizado, precisa de ser, enfim, regulamentado. Portanto, há muitas áreas que precisam de ser revistas e lá está, como para o puzzle encaixar, o papel de cada um tem que encaixar no papel do outro. Este é o espaço que nós pretendemos para conseguir dialogar a todos os níveis, para lá está, para criarmos as formas mais fluidas de avançar, conscientes dos desafios imensos que existem, um deles, desde logo, o estigma, e o muito caminho que há para ser feito, porque, como vê, quer dizer, estamos a falar de políticas, estamos a falar do que é, quais são os elementos da medicina no trabalho, os que estão nos contextos, os que são as empresas que nós, enfim, que estamos a contratar, o que é a consulta de medicina no trabalho, onde é que está a saúde mental. Enfim, há muito a ser revisto. E o mais inspirador e que nos dá muita esperança é que ao longo deste ano a Aliança teve a oportunidade de conversar com todos estes com todas estas dimensões. Falamos do Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, a Ordem dos Médicos, Colégio da Especialidade de Medicina do Trabalho, a Psiquiatria, o Plano Nacional de Saúde Ocupacional, o Programa Nacional de Saúde Mental, o Coordenador das Políticas de Saúde Mental, a ACT, a Comissão para a Igualdade no Trabalho na Empresa. Portanto, nós já a Ordem dos Psicólogos, a Ordem dos Enfermeiros, nós tentamos já conversar e conseguimos conversar neste primeiro ano com todas estas pessoas, com a representante da OIT em Portugal, da OSHA em Portugal, portanto, desde quem representa os organismos internacionais aos organismos portugueses. Ainda não falamos a 100% porque um ano é muito pouco, Claro. Enfim, e já temos a satisfação de ter falado com os representantes das associações das empresas que prestam cuidados de segurança e saúde do trabalho, enfim, e todas as pessoas estão abertas a discutir, a refletir, enfim, a pensar o que é preciso fazer para se fazer melhor, que isso é um motivo de enorme esperança, não é? Porque é isso que nós precisamos. Certo. Vamos ao Congresso. Falou agora mesmo na ACT e eu achei curioso que no programa não se limitam ao papel do médico ou ao papel do psicólogo, mas também incluem o papel do inspetor do trabalho nesta questão da saúde mental. De forma breve, de que modo é que o inspetor do trabalho pode de alguma forma contribuir para o cuidado da saúde mental dos trabalhadores nos locais de trabalho? Bom, desde logo, quer dizer, nós temos muito, enfim, tradicionalmente o inspetor do trabalho, a medicina do trabalho está muito focada nos perigos mas perigos de outra natureza, lá está, os químicos, os de risco de vida, as alturas, enfim, etc. Mas há muitas outras dimensões do trabalho que afetam a nossa saúde mental. E, portanto, a sensibilidade para essas temáticas, obviamente, que também fazem parte daquilo que é ir avaliar até que ponto um local de trabalho é promotor ou tem riscos psicossociais nas suas diferentes dimensões. E, portanto, o inspetor do trabalho, obviamente que tem um papel fundamental ao ter sensibilidade para estas dimensões, aquilo que são os riscos psicossociais, e, portanto, saber também... Mas é preciso que seja formado nesse sentido. É evidente, é preciso que seja formado nesse sentido, da mesma forma que nós temos que perceber que neste momento, em particular, e até depois da pandemia, com as novas formas de trabalho, há também checklists de avaliação que vão ter que se adaptar. Quando nós falamos no equilíbrio, vida pessoal, vida familiar, se calhar
o avaliar como é que é o tempo que a pessoa passa no trabalho, se calhar vai ser diferente do que antigamente, quando era picar o ponto e nós só víamos o registro. Agora, como é que eu vou ver isso se as pessoas fazem pausa para ir jogar bilhar e se inspirarem, ou para irem fazer uma aula de ginástica? Pronto. Uma coisa tão simples como isto. Como é que nós agora vamos perceber, se em termos do tempo de trabalho e da forma como as pessoas trabalham, isto tem que ser repensado. Se calhar aquilo que era a forma da inspeção inspecionar, agora vai ser diferente, não é? E é por isso que o diálogo com a ACT, e aliás, nós já temos um protocolo com a ACT exatamente para trabalhar estas questões e como é que podemos, enfim, trabalhar em conjunto nesta dimensão. É fundamental o papel do inspetor de trabalho, e também já existem já há muito tempo aquilo que é da Organização Internacional do Trabalho e da OIT, até guidelines para, lá está, para a formação dos inspetores de trabalho na área específica, não só da avaliação de riscos psicossociais, como depois da questão relacionada com o tema da saúde ou da pessoa com doença mental, que no trabalho, o que é que está a acontecer, como é que se faz, como é que se ajusta não só o horário, como é que se ajusta as tarefas, ou tudo isto tem que ser pensado e tem que ser considerado com as suas especificidades. Para terminar, falou em muitas organizações internacionais ao longo desta entrevista. Queria perceber da sua visão como é que compara Portugal e os locais de trabalho em Portugal com as experiências que acontecem lá fora em relação a esta questão da saúde mental. Estamos todos na mesma fase? É assim, há países que estão... Vou-lhe dar um exemplo. Em Inglaterra tiveram uma campanha durante 10 anos de combate ao estigma, chamada Time to Change. Portanto, durante 10 anos, a população como um todo foi exposta a campanhas, a ações de sensibilização por todo o lado. Tinham um programa específico nas empresas. Portanto, estamos a falar de 10 anos de sensibilização. É evidente que isso tem um impacto, não é? Claro. Nós estamos a falar de um país onde pouco se falava ou nada de saúde mental, onde o silêncio era ensurdecedor, e portanto estamos agora a começar a ouvir falar. Portanto, enfim, e não quer dizer que em Inglaterra, pelo facto de terem tido uma campanha durante 10 anos, tenham o problema resolvido. Não têm. Só estão um bocadinho mais à frente. Um bocadinho mais à frente. E eu acho que é muito importante nós termos isso em consideração. Há muito conhecimento que vai ser muito útil, mas também temos que ter em atenção a especificidade do nosso contexto. Portanto, não vale a pena ir só lá buscar e achar que one size fits all e este modelo vai encaixar aqui. Nós temos em Portugal, enfim, uma natureza e temos uma cultura e um contexto que ainda tem muitos obstáculos e, nomeadamente, eu volto a repetir, a falta de literacia em saúde mental e o estigma na doença mental. E, portanto, nós temos que ir dando os nossos passos, obviamente aproveitando tudo aquilo que é o conhecimento já existente, mas sempre com muito cuidado para perceber que não vai ser um copy-paste. Certo. E, portanto, nós temos que... E por isso, este trabalho que precisa de todos. E é completamente diferente aquilo que nós ouvimos falar e hoje em dia, o que se fala, enfim, e todos os programas fantásticos que já existem, e enfim, a comunicação social, o tempo que tem dado a este tema, mas será que este tempo chega ao chão de fábrica ali no interior de Portugal? Não chega. E, portanto, ou às grandes... e nós sabemos que Portugal é feito de, maioritariamente, pequenas e médias empresas. Chega lá? Esses contextos têm recursos para poder fazer este caminho? O que é que nós também precisamos de fazer como um todo para poder chegar lá? E tudo isto são realidades que nós temos enfim, que olhar com a responsabilidade que exigem para, como digo, para que o caminho seja feito, enfim, a melhor forma possível, com todos os cuidados que são necessários, com a responsabilidade que é fundamental, porque estamos a falar de uma área que é central para tudo. É central para mim como pessoa, porque eu sem saúde mental não consigo desenvolver o meu potencial, nem consigo ter a vida com sentido, posso estar muito condicionada, e sendo importante para mim como pessoa, é em todos os sistemas onde eu me movo. A família, a minha comunidade e depois por aí fora ao local de trabalho e ao país em geral. E estamos a falar de um direito, aliás, como se sabe muito recentemente, o direito à saúde mental foi mais uma vez reforçado como algo que tem que ser garantido
para bem de cada um de nós e para bem de todos. de todos. Muito bem, muito obrigada. Nada, obrigada eu pelo convite. Até à próxima. Obviamente que tem um papel fundamental ao ter sensibilidade para estas dimensões, aquilo que são os riscos psicossociais, e, portanto, saber também. Mas é preciso que seja formado nesse sentido. É evidente, é preciso que seja formado nesse sentido, da mesma forma que nós temos que perceber que neste momento, em particular, e até depois da pandemia, com as novas formas de trabalho, há também checklists de avaliação que vão ter que se adaptar. Quando nós falamos no equilíbrio, vida pessoal, vida familiar, Certo. se calhar o avaliar como é que é o tempo que a pessoa passa no trabalho, se calhar vai ser diferente do que antigamente, quando era picar o ponto e nós só víamos o registro. Agora, como é que eu vou ver isso se as pessoas fazem pausa para ir jogar bilhar e se inspirarem ou para irem fazer uma aula de ginástica? Pronto. Uma coisa tão simples como isto. Como é que nós agora vamos perceber, se em termos do tempo de trabalho e da forma como as pessoas trabalham, isto tem que ser repensado. Se calhar aquilo que era a forma da inspecionar, agora vai ser diferente, não é? E é por isso que o diálogo com a ACT, e aliás, nós já temos um protocolo com a ACT exatamente para trabalhar estas questões e como é que podemos, enfim, trabalhar em conjunto nesta dimensão, é fundamental o papel do inspetor de trabalho e também já existem já há muito tempo, aquilo que é da Organização Internacional do Trabalho e da OS, até guidelines para a formação dos inspetores de trabalho na área específica, não só da avaliação de riscos psicossociais, como depois da questão relacionada com o tema da saúde ou da pessoa com doença mental, que no trabalho, o que é que está a acontecer, como é que se faz, como é que se ajusta não só o horário, como é que se ajusta as tarefas, ou tudo isto tem que ser pensado e tem que ser considerado com as suas especificidades. Para terminar, falou em muitas organizações internacionais ao longo desta entrevista. Queria perceber da sua visão como é que compara Portugal e os locais de trabalho em Portugal com as experiências que acontecem lá fora em relação a esta questão da saúde mental. Estamos todos na mesma fase? É assim, há países que estão... Vou-lhe dar um exemplo. Em Inglaterra tiveram uma campanha durante 10 anos de combate ao estigma, chamada Time to Change. Portanto, durante 10 anos, a população como um todo foi exposta a campanhas, a ações de sensibilização, por todo o lado. Tinham um programa específico nas empresas. Portanto, estamos a falar de 10 anos de sensibilização. É evidente que isso tem um impacto, não é? Claro. Nós estamos a falar de um país onde pouco se falava ou nada de saúde mental, onde o silêncio era ensurdecedor. E, portanto, estamos agora a começar a ouvir falar. Portanto, enfim, e não quer dizer que em Inglaterra, pelo facto de terem tido uma campanha durante 10 anos, tenham o problema resolvido. Não tem. Só estão um bocadinho mais à frente. Um bocadinho mais à frente. E eu acho que é muito importante nós termos isso em consideração. Há muito conhecimento que vai ser muito útil, mas também temos que ter em atenção a especificidade do nosso contexto. Portanto, não vale a pena ir só lá buscar e achar que one size fits all e este modelo vai encaixar aqui. Nós temos em Portugal, enfim, uma natureza e temos uma cultura e um contexto que ainda tem muitos obstáculos e, nomeadamente, eu volto a repetir, a falta de literacia em saúde mental e o estigma na doença mental. E, portanto, nós temos que ir dando os nossos passos, obviamente aproveitando tudo aquilo que é o conhecimento já existente, mas sempre com muito cuidado para perceber que não vai ser um copy-paste. Certo. E, portanto, nós temos que, e por isso este trabalho que precisa de todos, e é completamente diferente aquilo que nós ouvimos falar e hoje em dia, o que se fala, enfim, e todos os programas fantásticos que já existem, e enfim, a comunicação social, o tempo que tem dado a este tema, mas será que este tempo chega ao chão de fábrica ali no interior de Portugal? Não chega. E, portanto, ou às grandes... e nós sabemos que Portugal é feito de, maioritariamente, pequenas e médias empresas. Chega lá? Esses contextos têm recursos para poder fazer este caminho? O que é que nós também precisamos de fazer como um todo para poder chegar lá? E tudo isto são realidades que nós temos enfim, que olhar com a responsabilidade que exigem para, como digo, para que o caminho seja feito, enfim, a melhor forma possível, com todos os cuidados que são necessários, com a responsabilidade que
que é fundamental, porque estamos a falar de uma área que é central para tudo. É central para mim como pessoa, porque eu sem saúde mental não consigo desenvolver o meu potencial, nem consigo ter a vida com sentido, posso estar muito condicionada, e sendo importante para mim como pessoa, é em todos os temas onde eu me movo. A família, a minha comunidade e depois por aí fora ao local de trabalho e ao país em geral. E estamos a falar de um direito, aliás, como se sabe, muito recentemente, o direito à saúde mental foi mais uma vez reforçado como algo que tem que ser garantido para bem de cada um de nós e para bem de todos. Muito bem, muito obrigada. Nada, obrigada eu pelo convite. Até à próxima.